TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Conversas Bíblicas em mais uma edição e desta vez vamos estar tratando de um tema complementar àquele que foi abordado na semana anterior sobre o pecado original. E neste programa nós estaremos falando sobre o caminho de volta para o Éden. E para tratar deste assunto, mais uma vez, estamos aqui com o pastor Alexandre Brasil. A paz do Senhor, meu companheiro. Uma alegria tê-lo conosco mais uma vez. Paz do Senhor, muita satisfação estar de volta aqui na Rádio e TV Web Manaim para juntos transmitir a palavra de Deus aí àqueles que estão nos ouvindo, assistindo a TV. Muito bem, na semana passada nós tínhamos como texto base um texto no livro do Gênesis. E para completar este assunto que nós temos abordado, nós vamos ler um texto no livro do Apocalipse. Para esse tema, o caminho de volta para o Éden, nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 7, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, ou a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Pastor Alexandre, falamos sobre o pecado original na semana passada, sobre aquilo que aconteceu com o homem em desobedecer aquele mandamento, aquela orientação que o Senhor deu para eles. E eu faço a seguinte pergunta para que a coisa fique clara para aquele que nos ouve, que assiste a TV Web Manaim. O que é o pecado original? O pecado original é desobediência. Aí nós vemos que da desobediência redundou toda a tragédia na vida do homem, que foi a separação dele com Deus e a grande inimizade. E nós vemos que todo exemplo na palavra, os resultados de fracasso de homens que desobedeceram a Deus. Porque o pecado original é desobediência e nós vemos que todo o desenrolar da palavra de Deus, aqueles que foram desobedientes e permaneceram desobedientes, foram todos afastados do projeto de salvação. E nós vemos até o interessante, vou até destacar aqui, aquele texto bem lembrado, quando Saul é advertido, diz que tem Deus tanto prazer em sacrifício do que ele obedeça a palavra. A obediência agrada muito mais que o sacrifício. Porque por causa da desobediência, Deus teve que mandar o seu filho. A morte do filho dele foi pela desobediência do homem. Por isso que a obediência agrada a Deus, porque a obediência não teria o sacrifício. Mas a desobediência trouxe a morte ao homem e a necessidade do sacrifício do Filho de Deus. Agora nós vemos o seguinte, o pecado original é a desobediência. Não fica preocupado, qual o fruto que o homem comeu? Importante é o seguinte, o homem ele estava no paraíso, hoje está fora dele. Mas o lugar do homem não é fora do paraíso, o lugar do homem é junto com Deus. Foi para isso que ele foi criado. Foi por isso que o homem foi formado, para passar uma eternidade com Deus. Muito bem. O homem pecou, ele arcou com as consequências da sua desobediência, foi expulso do Éden, como você acabou de dizer, houve uma separação entre o homem e Deus. E aí o homem começa a viver fora do Éden. Qual o caminho de volta? Esse é o tema da nossa edição, dessa edição do programa Conversas Bíblicas. Como o homem fazer para voltar ao Éden? Se a desobediência o tirou, o que vai trazer de volta seria a obediência. Só que o homem, ele não volta ao Éden, ele é buscado. Então a ação de sair foi do homem, a ação dele voltar é Deus buscando o homem. Deus que vai se revelar ao homem. Deus que vai pegar esse homem perdido e o trazer de volta. Porque o propósito que nós lemos, você lê o texto em Apocalipse, aquele que vencer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, ele vai comer da árvore da vida, que ele foi impedido de comer. Porque nessa árvore da vida que estava lá, se ele comesse essa situação de pecado, ele vivia uma eternidade sem Deus. Uma eternidade com choro e ranger de dentes. E Deus não quer isso para o homem. Deus quer que ele viva uma eternidade com ele. Porque o reino foi criado desde a fundação do mundo para o homem habitar com Deus. Mas agora,
para ele voltar, ele vai ter que deixar de ouvir a serpente, essa associação da carne com o adversário, para ouvir o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo e vai ouvir para poder chegar de volta. E Deus, para entrar na árvore da vida, para ele comer da árvore da vida, voltar para o jardim, ele tem o caminho, ele tem a palavra, a espada, e ele tem o fogo, que é a ação da Trindade. A ação da Trindade, ele não vai entrar ali pela razão dele, pela filosofia dele, pela religião dele, pelas boas obras dele, por ser boa pessoa, por ter qualidades para isso. Mas Deus é que vai providenciar. Está ali a ação da Trindade para que o homem retorne de onde ele caiu, ou seja, da desobediência, retornando para o Éden, para a presença de Deus, pela árvore da vida, pela obediência. E aí nós vemos a ação da Trindade. Muito bem, então a espada flamejante no caminho do Éden, que foi colocada ali quando o homem quando o homem sai do Éden, quando ele é expulso do Éden, é necessário que o homem passe por esta espada, por esse caminho, para voltar ao Éden. E como você colocou aqui, esses três elementos, o caminho, a espada e o fogo, tipificando a Trindade. Mas nós sabemos o seguinte, ao longo da história, desde que o homem deixa o Éden, Deus vem falando com o homem de diversas maneiras para que o homem então volte a viver essa experiência. Vamos aqui então colocar em cada momento da história como foi a ação do Pai, o que é que nós podemos ter na palavra como a ação do Pai dentro desse composto da Trindade para que o homem volte à presença dele. Então nós vamos ver, a ação do Pai, nós vemos ela identificada no Velho Testamento. E nós vamos pegar a figura de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus. Ele recebeu um chamado para deixar onde ele estava para uma terra que Deus ia mostrar. Ele contrariando aquilo que é racional, aquilo que seria lógico, um homem já rico, príncipe, nobre, com posses, ele não tinha sentido ele sair dali. Ele só saiu porque ouviu um chamado de Deus. E se ele ouviu o chamado de Deus, ele não resistiu, não apresentou as razões, não apresentou desculpa, não entrou na razão, ele não argumentou com Deus, mas ele atendeu o que Deus falou e ele foi obediente. Ele obedeceu, caminhou, passou pelo Egito, rodou tudo ali. Será que eu vou ficar no Egito? Será que eu vou ficar ali? Não. Ele ficou lá em Canaã, vamos dizer assim, no fim do mundo. Mas em obediência ao Senhor. E ele foi obediente, ele obedeceu, sepultou a esposa dele ali, ele foi sepultado ali, porque aquele lugar ali ia marcar onde Deus haveria de levar o seu filho para a cruz. O sacrifício seria ali. Então Abraão tinha que entrar ali, estabelecer ali como habitação dele e da sua descendência, para que um descendente dele pudesse ir à cruz do Calvário e ali oferecer o sacrifício agradável a Deus que possibilite o resgate do homem. Então nós vemos no Velho Testamento Abraão obediente na figura do Pai para atender toda a vontade do Senhor. Então vimos aqui Velho Testamento, a operação do Pai, a palavra do Pai ali, e Abraão como figura do Pai, da operação do Pai na obediência. E quando nós falamos do Filho? O Filho nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus como o Filho. Nós vemos a espada, o Pai, agora o caminho, que é o Filho, que é Jesus. Ele que é o caminho, ele que vai conduzir o homem até a árvore da vida. E Jesus também deu, tal como Abraão, deu-nos o exemplo de obediência. Ele foi atendendo a ordem do Pai. Por isso que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele atendendo a ordem do Pai, ele foi até o sacrifício. Ele poderia a qualquer momento rogar ao Pai, e o Pai enviaria os anjos, mas ele nem queria, porque foi duríssima a missão dele. Mas ele falou o seguinte, eu podia rogar ao Pai, ele me enviaria os anjos. E ele orou, Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Estou aqui para te obedecer. E seja qual for a tua vontade, ela vai ser feita, porque eu estou aqui para isso. E ele foi à cruz. E a cruz foi uma grande vitória. A tradição, a religião, olha o sacrifício de Jesus como é a palavra sem vida. Jesus morreu, coitadinho dele, aquela coisa, Jesus morreu, o homem morto, procissão do homem morto, aquela coisa toda. Esquecem que aquilo foi um momento de uma grande vitória, foi o auge da vitória. Porque quando Jesus morre na terra,
os homens batem no peito, houve tremor de terra, o céu se escureceu, aquela coisa, aquela angústia, as pessoas apavoradas, mas no céu foi uma festa. Nós vemos lá, houve o quê? Os anciãos, o coro, o louvor, o hino, a adoração, foi uma festa que vai só se comparar com a festa da igreja depois de arrebatado, porque foi uma festa o sacrifício de Jesus. Porque ele agradou o Pai, a vontade do Pai foi feita e Jesus, obediente até a morte de cruz, cumpriu o projeto de Deus, firmando assim, abrindo ali o caminho. Nós vemos a espada, o Pai, vemos o caminho, o Filho, aí a Jesus na parte da Trindade no Novo Testamento. Bom, naturalmente que se completa esta direção do Senhor através da operação do Espírito Santo. Como se dá então essa operação e o que a palavra nos traz de ensino sobre isso? Então nós vemos agora o fogo, que é o sangue, que é a vida, está ali para guardando a árvore da vida. E nós vemos agora a ação do Espírito Santo no Pentecoste. A partir de agora, o Pentecoste é derramado, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e a igreja agora ela tem essa obediência ao Espírito Santo para poder cumprir todo esse projeto, Pai, da salvação de tudo aqui, para consumar o projeto de Deus. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aí o que acontece? Nós vemos a ação do Espírito Santo, que é derramado sobre a igreja. A igreja agora, ela entra no segredo de Deus, entra nos mistérios de Deus e agora ela anuncia que Jesus está vivo. E nós vemos aí Paulo como o exemplo tipificando dessa obediência daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Paulo, ele seguia para Damasco, era o caminho dele, mas quando a luz brilhou na vida dele, no caminho que fez com que o sol se envergonhasse, tamanho é o esplendor daquela luz, e ele ali caindo por terra, a primeira coisa ele chamou Jesus de Senhor. Então a partir de agora, quem chama alguém de Senhor está dizendo, não, você é Senhor, pode falar que eu vou obedecer. E Paulo, a partir de agora, ele mudou a vida dele. Ele não argumentou em nada. Ele disse, Senhor, quem és tu, Senhor? Se eu sou Jesus, a quem tu persegues, dura é para ti recalcitrar com os aguilhões. E, pô, Senhor, o que eu tenho que fazer? E pronto, agora eu estou por sua conta, vou obedecer mesmo. E ele testemunha depois, olha, eu não fui desobediente à visão celestial, Deus me chamou, agora eu vou obedecer. E lá no final da carreira dele, ele fala, combati o bom combate. Fome, nudez, espada, naufrágio, prisões, açoite, tudo aquilo. Foi bom, Paulo? Foi bom. Você gostou? Não, não gostei não, mas foi bom porque a vontade de Deus cumpriu minha vida. E se eu fiz a vontade de Deus, se eu obedecer a Deus, está tudo bom. E acabei a carreira, eu fui até o fim. Abraão foi até o fim. Jesus foi até o fim. Paulo foi até o fim. Acabei a carreira, guardei a fé. Eu tenho que guardar a fé não é minha, eu tenho que ficar com ela. A carreira acabou, mas a fé não, a fé continua, porque a fé veio da eternidade. A carreira minha teve um tempo, mas agora eu continuo. Então ele diz, olha, agora só estou aguardando a coroa da justiça, só estou esperando provar da árvore da vida, porque eu ouvi o Espírito Santo, eu fui guiado pelo Espírito Santo. E a igreja hoje, a nossa igreja, o que ela tem? Uma responsabilidade muito grande, porque nós temos o quê? A direção do Espírito Santo. Nós temos a responsabilidade de anunciar essa obra em nossas vidas e nós não podemos deixar nunca disso, nós temos que ser obedientes ao nosso chamado, obediente ao nosso ministério, obediente ao nosso diaconato, obediente à nossa função como instrumentista, grupo louvor. O louvor nosso tem que ser dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. O nosso culto, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou o seu sangue, aquele que fez todo o sacrifício por nós, o nosso culto ele tem que ser revelado, os louvores nossos têm que ser revelados pelo Espírito Santo. Não podemos macular o culto, não podemos oferecer um culto de qualquer maneira. A igreja tem que entender isso. Nós estamos em obediência ao Espírito Santo. Essa obra é de obediência até o fim, senão nós vamos provar da árvore da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos comer da árvore da vida. Então está aí delineada a ação da Trindade, o caminho, a espada e o fogo. Muito bem. Então, a desobediência afastou o homem do Éden. A obediência, a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, é aquilo que vai trazê-lo de volta ao Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alexandre, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Foi um grande prazer, uma grande alegria. E eu quero aproveitar para deixar o convite para em outras oportunidades estarmos juntos aqui no programa Conversas Bíblicas. Bem, muito obrigado. Tá aceito o convite. Como precisar, estamos à disposição. Amém. E eu quero convidar você
a continuar acompanhando esse programa, o programa Conversas Bíblicas. Na semana que vem, uma nova edição do programa inédita, para que você conheça mais da palavra do Senhor e a sua experiência com esta palavra seja aprofundada. Nós estamos assim encerrando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Rádio e TV Web Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.